Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, ficando em casa, respeitando a quarentena, lavando as mãozinhas, passando álcool gel, tudo isso que a gente precisa para esse período, ok? Então, essa semana a gente vai a gente vai estudar o capítulo 3 da apostila 1, ok? E antes da gente começar, eu tenho alguns recadinhos para vocês, ok? Primeiro, eu vou deixar nessa postagem esse slide que eu vou usar agora para fazer a videoaula com vocês, tudo bem? Eu vou deixar esse slide em forma de PDF. Às vezes o PowerPoint não abre na casa de vocês, ou é um PowerPoint diferente, ou vocês estão vendo pelo celular, enfim, o PDF é mais fácil e abre em todo lugar, ok? Então, quem quiser baixar o PDF para acompanhar o que eu estou falando, o que eu estou mostrando, ou quiser baixar o PDF para guardar para depois, enfim, pode guardar, pode pegar o PDF, mas nada do que eu vou falar aqui é diferente do que está na apostila. Obviamente, aqui algumas coisas estão escritas com as minhas palavras e outras eu peguei da apostila, mas tem tudo na apostila no capítulo 3, ok? Vocês vão ver ao longo dos slides que eu coloquei as páginas que a gente vai usar, tudo bem? E aí, outra coisa. Nessa postagem, eu coloquei os exercícios que vocês precisam fazer. Vocês não precisam me mandar os exercícios prontos, nem nada, vocês vão fazer na apostila mesmo. Agora é importante que vocês criem independência, então eu estou confiando que vocês vão fazer os exercícios, ok? Então, o que vai acontecer? Na sexta-feira, eu vou colocar outra videoaula, aqui mesmo nessa plataforma, com a correção dos exercícios, tudo bem? Então, eu vou colocar uma videoaula explicando os exercícios, comentando os exercícios, comentando a resposta certa, por que a outra está errada, e etc, etc, igual a gente faz na sala de aula, só que eu vou fazer em vídeo, tudo bem? Então, vocês têm até sexta-feira de manhã para fazer os exercícios das páginas que eu coloquei nessa postagem, e aí vocês façam os exercícios, e sexta-feira de manhã vai ter uma videoaula aqui corrigindo, comentando os exercícios, ok? Outra coisa, deixa eu só abrir minha tela aqui para eu poder falar essa outra coisa. Vamos ver se ela vai abrir. Opa, foi. Então, nessa tela aqui, nessa primeira tela de apresentação, eu coloquei duas coisas importantes. Coloquei meu Facebook e meu Instagram. Por quê? Se você tiver alguma dificuldade em fazer os exercícios, ou você está vendo essa videoaula e não entendeu direito a matéria, ficou com alguma dúvida, eu falei muito rápido ou algo assim, você pode me chamar. Ou no Edmodo, lá no chat do Edmodo, nas mensagens, ou se você achar mais confortável, que às vezes é mais fácil, já está ali no celular, você pode me chamar nesse Facebook ou nesse Instagram, ok? Melhor no Edmodo ou no Instagram, porque às vezes o chat do Facebook não abre direito ou algo assim, mas são essas três maneiras de você entrar em contato comigo, ok? Ou aquela velha forma, manda mensagem para a Renata fala comigo e eu falo de volta com vocês, ok? Então vamos começar. A matéria que a gente vai ver hoje se chama Derivação de Palavras, ok? O nome dela toda é esse compridão. Fono, ortografia e morfologia. Derivação de palavras. A gente vai focar na derivação de palavras, ok? Fono significa fala, a fonética, e ortografia significa escrita. Então, a gente vai ver como a gente deriva essas palavras nos sons e na escrita, tudo bem? Essa matéria é referente ao capítulo 3, páginas 69 a 74, ok? Então, quem quiser abrir a apostila aí para acompanhar, anotar alguma coisa, tudo bem? Então, vamos lá. Formação das palavras derivadas. Então, na língua portuguesa, a gente pode formar as palavras de várias maneiras, ok? Existem uns 10 jeitos de formar palavras e derivar palavras. Hoje a gente vai começar a ver, esse ano, nessa primeira apostila, a gente vai começar a ver 3, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é morfema e o que é radical, para depois a gente entender como é que as palavras se derivam. Então, vamos lá. Na língua portuguesa, a gente pode pegar uma palavra e aí a gente pode despedaçar essa palavra e analisar cada pedacinho dessa palavra. Todo pedacinho de uma palavra tem um significado, ok? Esses pedacinhos que a gente consegue analisar separadamente e que cada um tem um significado são chamados de morfema, ok? Então, os morfemas são cada pedacinho de uma palavra, tudo bem? Dentro dos morfemas, existem vários morfemas, mas a gente vai focar em um, que se chama radical. O que é o radical? O radical é o morfema, ou seja, a parte de uma palavra que não muda quando a gente usa essa palavra de várias maneiras. Por exemplo, a palavra pedra, ali. Eu coloquei pedra, pedreira e pedregulho. Tá vendo que as letras P
E, D e R nunca mudam. A gente pegou pedra e fez mais outras duas palavras. Só que essas 3 letrinhas, essas 4 letrinhas, não mudam, certo? Essa parte que não muda se chama radical. Esse é o radical das palavras. A parte da palavra que não muda quando eu pego essa palavra e vou transformando em outras. Tudo bem? Então, morfemas são pequenas partes das palavras que a gente consegue entender e analisar. E radical é um morfema. O radical é a parte da palavra que não muda. Tudo bem? Agora, a gente vai entrar realmente na matéria, que é a derivação das palavras. O que é a derivação das palavras? É quando a gente pega uma palavra e dessa palavra a gente vai criando outras palavras. Como que a gente faz isso? A gente pega o radical dessa palavra, lembra que radical é a parte que não muda. A gente pega o radical dessa palavra e dentro desse radical a gente vai acrescentar morfemas, ou seja, a gente vai acrescentar umas pequenas partezinhas. A gente pode acrescentar algo na frente do radical ou a gente pode acrescentar algo no final do radical, ok? Esse algo que a gente acrescenta na frente ou atrás tem nome. Então vamos lá. Quando a gente coloca alguma coisa na frente da palavra, essa coisa se chama prefixo. E quando a gente coloca algo no final da palavra, esse algo se chama sufixo, ok? Tem 3 formas que a gente pode fazer isso. A gente pode, colocar um prefixo, colocar um pedacinho antes da palavra. 2, a gente pode colocar um sufixo, colocar um pedacinho depois da palavra. Ou 3, a gente pode colocar um pedacinho antes e depois da palavra. E aí a gente acrescenta sufixo e prefixo, ok? Então presta atenção ali na explicação. Na língua portuguesa, é possível criar novas palavras acrescentando prefixos e sufixos a radicais de substantivos, verbos e adjetivos. Só fazendo uma revisão rapidinha, substantivos são nomes, verbos são ações, estados ou fenômenos da natureza, e adjetivos são características, ok? Aqui ao lado, eu coloquei uma tabelinha que está na apostila, e aí está relembrando o que são substantivos primitivos e o que são substantivos derivados. Então, o substantivo primitivo é aquele que se originou sozinho, por exemplo, pedra, e o substantivo derivado é que a gente pegou esse substantivo e fez outro dele, por exemplo, pedregulho, ok? Essa ação de pegar uma palavra, pegar o radical da palavra, ou seja, a partezinha que não muda, e fazer outra palavra, se chama derivação de palavras, ok? A gente pode fazer a derivação de palavras desses 3 jeitos que eu falei para vocês. Colocando um prefixo, colocando um sufixo ou colocando um prefixo e sufixo. Esse tipo de derivação que a gente faz tem nome, ok? A gente vai ver os nomes agora. Então, o que é prefixo? Prefixo é um morfema que se junta nas palavras a fim de formar novas palavras. Ele é um morfema que fica antes do radical. Sufixo é um morfema que se junta nas palavras a fim de formar novas palavras. Ele é um morfema que fica depois do radical. Então, sufixo vem antes da palavra, antes do radical. Prefixo, desculpa, vem antes da palavra, antes do radical, antes daquela partezinha que não muda. E sufixo vem depois da palavra, ou seja, depois do radical, depois daquela partezinha que não muda. Ok? Sufixo e prefixo. E aí o que acontece? Existem 3 tipos de derivação. A primeira, derivação por prefixação. É quando colocamos um prefixo antes do radical da palavra. Então, quando eu pego o radical, pego a palavra e coloco alguma coisa antes, eu vou chamar aquilo de derivação por prefixação ou derivação prefixional, ok? Derivação por sufixação é quando eu pego o morfema, ou seja, o pedacinho, e coloco depois do radical da palavra. Eu vou chamar esse ato de derivação por sufixação ou derivação sufixional, ok? E existe a última, que é a derivação parasintética, que é quando eu pego esse radical dessa palavra e ponho no começo e no final, ok? Então, existem 3 tipos. E agora a gente vai ver os exemplos de como é que a gente faz isso. Então, eu peguei 2 exemplos de cada um. Então, ali, a primeira, derivação. A gente tem leal é uma palavra, certo? Quando você é leal a alguém, você não trai essa pessoa. Então, você é leal, é fiel, ok? Então, eu peguei ali a palavra leal, que é o radical que a gente vai usar, é a palavra que a gente vai usar. Se a gente colocar a palavrinha des antes do prefixo des, a palavra fica desleal. A mesma coisa com a palavra feliz. Se a gente pegar o prefixo in e colocar antes, a gente tem a palavra infeliz. Isso é uma derivação prefixal,
ou derivação por prefixação, ok? O nome não importa. Você só tem que lembrar o que é, tudo bem? Então, a mesma coisa a gente pode fazer com sufixos, tudo bem? Então, leal mais dade vira lealdade. Tá vendo que ao invés de colocar antes, eu coloquei depois? Quando eu coloco depois, eu tenho uma derivação sufixal, ou também chamada de derivação por sufixação. E a mesma coisa com radical feliz. Eu tenho ali cidade. E aí... tá errado o slide. Peraí, gente. Peraí, tá errado. Não tem esse in aqui. Vamos arrumar aqui. Pronto. Arrumei. Esquece o in ali. Então, se eu posso colocar aqui o cidade ali. Se eu colocar o cidade, eu tenho felicidade, ok? Esquece aquele in que estava ali antes. Deleta da sua vida. E aí, embaixo, a gente tem exemplos de derivação parasintética, ok? Então, exemplo de derivação parasintética é quando a gente tem o sufixo e o prefixo na palavra. Por exemplo, o radical leal mais des mais dade vira deslealdade. E tá vendo que eu coloquei duas coisinhas, uma antes e uma depois? O radical feliz, se eu colocar in e colocar cidade, vira infelicidade, ok? Tá vendo que eu peguei duas coisinhas? Derivação parasintética, tudo bem? Então, derivação prefixal acontece quando eu adiciono uma parte antes do radical da palavra. Essa parte é chamada de prefixo. Derivação sufixal acontece quando eu ponho uma parte no final da palavra. Essa palavra é chamada de sufixo. E derivação parasintética acontece quando eu pego um prefixo e um sufixo na mesma palavra. Ok? Tudo bem? Então, como eu disse para vocês, existem vários tipos de derivação. Esses são os 3 primeiros que a gente vai ver. Ok? Então, esse é o capítulo 3 da apostila. Obviamente que de uma forma mais resumida, mais sucinta. Façam os exercícios. Sexta-feira a videoaula vai estar aqui com correção dos exercícios para vocês. Por favor, não deixem de fazer os exercícios. Se tiver dúvida, pode me chamar naquele Instagram, no Facebook, ou no Edmodo, ou mandar mensagem para Renata, que ela manda para mim de volta, ok? Então, tenham um ótimo dia. E quem precisar falar comigo, estou às ordens, ok? Vejo vocês na sexta-feira. Beijos.